Pois é, rapaz. Mais uma vez aqui estamos em mais um vídeo para um registro muito agradável. Estou aqui na fazendinha aqui, né? Cuidada pelo seu Nicinho. Meu microfonezinho aqui, né? Que eu não sei ainda usar corretamente. Vou tentar aqui botar assim, estilo Silvio Santos. Silvio Santos vem aí, Silvio Santos vem aí. Pois bem, queridos irmãos, estou aqui acompanhado das minhas coisinhas, né? Meus brinquedinhos, a Bíblia Sagrada, meus livros. Vamos lá. Livro e Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada e livro. Mas qual é o teor aqui desse vídeo? Eu sempre faço algum tipo de leitura e deixo sempre uma palavra, né? Venho falando esses dias na igreja sobre a questão de Mateus, capítulo de número 4, que é um texto que fala sobre a tentação de Jesus, né? Onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Existem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre tentação, que eu não acredito que eu fui o cara que descobriu, porque está na palavra, né? Já está descoberto faz tempo, né? Mas o Senhor me direcionou, inclinou meu coração para entender que existem situações na nossa vida que nós somos movidos, levados, guiados pelo Espírito de Deus a enfrentar. E existem situações que nós somos também, se não tivermos cuidado, somos guiados, movidos, levantados, levados por Satanás para nos tentar. Pois é, eu quero ler o texto e, com a ajuda de Deus, vou botar um grampinho aqui, que na fazendinha faz muito vento, graças a Deus. Dia, uma tarde agradável. Então vamos lá. Meu grampinho aqui, Bíblia Sagrada na mão. Vamos ler. Diz assim: E foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Guarde a palavra levado aí. Você percebe que tudo que acontece de ruim na vida do ser humano, logo o ser humano que não tem compreensão dos desígnios, dos ditames de Deus, diz logo, foi Satanás. Porque jamais Deus colocaria um servo dele à prova. Desse jeito não, né? Na Bíblia Sagrada nós temos três coisas que se parecem bastante, né? Tentação, correção e provação. Como é que nós vamos saber a diferença de uma coisa e outra? Bem, para a gente saber o que é uma tentação, uma correção ou uma provação, nós temos que procurar entender o propósito de cada uma delas. Primeiro, qual é o propósito da tentação? O propósito da tentação é levar o homem ao pecado, né? Teologicamente falando, é levar o homem ao pecado contra Deus, né? Portanto, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, Deus não pode ser tentado pelo mal, também a ninguém ele tenta. Então, nós percebemos aí que tentação não vem de Deus, vem do diabo, né? Ele é o tentador, Deus não. E Deus também não pode ser tentado pelo mal. E aí nós não vamos entrar nesse mérito, porque seria assim, o vídeo ficaria um pouco grande, né? Então, porém, a tentação, mesmo não sendo vinda da parte de Deus, Deus permite que passemos por ela, porque a tentação serve como uma provação. Guarde isso. Mas o que é provação? Provação é qualquer situação adversa, permitida por Deus, ou até mesmo Deus, diga-se de passagem, cria situações para testar, aprimorar, aperfeiçoar a nossa fé com a finalidade de nos aprovar.
de nos forjar para a sua obra, para a sua vontade, para aplicar em nós, ou manifestar em nós, ou aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo Jesus, o seu Filho. Esse é o propósito da provação. Entendeu? Provação vem de Deus, né? Tentação vem do diabo, né? Então, outro detalhe muito importante, o que é correção? Correção são situações também criadas por Deus ou permitidas por Ele para trazer o seu povo para o centro da sua vontade. Isso se chama assim, alguns chamam de alinhamento. É Deus alinhando, né, o seu povo, colocando no lugar certo. Como diz os mais velhos, assim, o povo da roça, colocando o camarada no prumo, né? Então, eis aí o propósito, certo? E a finalidade dessas três coisas: tentação, correção e provação. Qualquer coisa você volta o vídeo e vai aí paulatinamente ouvindo e anotando. Mas aqui o versículo diz o seguinte, versículo 1, que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então, a palavra levar aí, logo, implica em dizer que o Senhor moveu, o Espírito Santo moveu o coração de Jesus, dando a ele certeza, convicção que ele tinha que ir para aquele lugar, porque ali haveria de enfrentar uma situação difícil. Então, muitas pessoas que passam por situações difíceis acham que é o diabo que está levando. Se a igreja está numa situação difícil, é o diabo, é o pecado. Se o casamento está numa situação difícil, o diabo, pecado. Tal. E muitas vezes Deus não cria o problema, mas Ele nos leva a encarar o problema. Jamais Deus vai fazer você desviar do problema. Ele vai levar você a enfrentá-los, tá bom? Esse é o teor aqui, essa palavra, basicamente, né? Então aí diz aqui, versículo 2, que depois disso se aproximou dele o tentador, né? Para tentar Jesus, dizendo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então o diabo porque queria desviar Jesus do foco. Mas aí Jesus vai lá no versículo 4 e rebate, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós dependemos da palavra de Deus, daquilo que Deus fala pela sua palavra. É por isso que a palavra está sendo tão atacada nesses últimos tempos. E aí, olha a palavra levou agora. Então, o diabo o levou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te aqui abaixo, pois está escrito: aos teus anjos ordenarás ao teu respeito, e eles te sustentarão pelas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Mas você percebe que no versículo 1, Jesus é levado pelo Espírito Santo a encarar o próprio Satanás ali no deserto, né? No versículo 4 e 5, principalmente no versículo 5, o diabo leva Jesus até a cidade santa, coloca ele em cima, no pináculo do templo, e manda Jesus se atirar, porque está escrito, né? Que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, citando aí o Salmo 91, né? E aí, o que é que acontece? É que o Espírito de Deus leva Jesus para enfrentar Satanás, e Satanás leva Jesus a um lugar alto para testar, para tentá-lo a desviar do foco, né? Então, muitas vezes um lugar alto nem sempre é Deus que está colocando aquela pessoa. Talvez aquele lugar alto seja o próprio Satanás, e esses lugares altos aí é praticamente um suicídio que a pessoa está cometendo. Deixa eu falar aqui num português mais coloquial, né? Muitas coisas acontecem, muitas honrarias acontecem, justamente para matar a nossa fé, a nossa visão, nosso foco,
em Cristo e no Evangelho do Senhor Jesus. Então, muita gente que foi chamada, às vezes, para tomar conta de uma pequena igreja, é levado a tomar conta de um grande ministério. Porque é igreja, porque é grande, porque está cheio, é Deus que me colocou lá. E aí o que é que acontece? A pessoa se corrompe, se vende, se troca, se envolve com todo tipo de mazela dentro do ministério. E assim a gente pode tirar outras lições em outras áreas da vida. Então tenha sempre o cuidado de orar e perguntar a Deus: Senhor, é o Senhor que está me levando? Qual é o propósito de Deus nisso? Entendeu? Se consulte com pessoas espirituais, maduras, intelectuais, na palavra e na fé, para que você não cometa nenhum deslize desse tipo, um suicídio espiritual. O diabo levou Jesus praticamente para se suicidar ali. Tá lá, se atire. Então tem muita gente aí se atirando, né? Porque foi para um lugar alto, importante, suntuoso, cheio de holofortes, belíssimo salário, e acabou suicidando a fé, ou até fisicamente mesmo cometendo o ato de tirar a sua própria vida. Aí veio o versículo 7, Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? E aí, versículo 8, mais uma vez a palavra levou ainda o diabo levou Jesus ainda a um monte muito alto, mostrou os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Então, mais uma vez a palavra levou. Então, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para encarar o diabo, e lá o diabo leva Jesus 2 vezes a 2 lugares altos, lugares importantes. Né? Esse último aqui do versículo 8, ele leva o Senhor a um alto monte, né? E lá naquele monte ele mostra a glória do mundo, os reinos, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. O diabo queria adoração. E para arrancar essa adoração de Jesus, primeiro ele leva Jesus a um lugar alto e depois oferece os reinos e a glória do mundo. Rapaz, chegamos aqui no ponto talvez culminante dessa palavra. É que muita gente, muitos que se dizem pastor, que abrem igreja por conta própria. Porque hoje a igreja é aquela coisa, é um patrimônio, né, pessoal de alguém. A pessoa faz lá um CNPJ, coloca lá uma nomenclatura, estabelece lá princípios, né? E diz assim: não, aqui é a igreja de Jesus. Mas, na verdade, é a igreja dele ou dela, né? Do pseudo-pastor, da pseudo-pastora, apóstola, o apóstolo, seja lá quem for. Quem vai tomar conta dessa igreja vão ser os próprios filhos, que às vezes vivem no pecado, e etc, etc. Isso aqui virou uma baderna, virou uma bagunça. Nisso aí tem igrejas que fazem um trabalho muito bonito, sabe? Muito bonito, muito importante. Pessoas estão ouvindo a palavra, mas, por outro lado, são pessoas que estão sendo mortas espiritualmente por um cara ou uma mulher que se auto-consagraram, se auto-intitularam pastores e etc., e que foram levados pelo próprio diabo a um lugar alto, certo? E deu a eles honra, glória e etc. Eu vou ser um pouco aqui incoerente, né? Para alguns, porque eu não acho isso incoerência, porque a Bíblia diz que nós devemos denunciar o pecado. Então, Renálida é um exemplo disso. Quem sabe, né, se aquela mulher hoje estivesse lá, congregando em sua igrejinha, vivendo uma vida modesta e simples, ela não seria hoje uma pessoa de bom testemunho. Mas hoje ela, Leonardo Salles, Vitor Azevedo, Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Ricardo Goldin, e a lista é grande, né? De homens que foram levados a um patamar, e mulheres gigantesco, mas que agora desfazem da Bíblia Sagrada, que acreditam em ideologias que vão de encontro com os princípios de Deus e da sua palavra,
E nós estamos vivendo aí um caos moral e espiritual sem precedentes, em razão de muitos que estão em lugares altíssimos, vendendo, trocando, negociando a sua fé, o seu caráter de crente. Então é isso. Moral da nossa história aqui: melhor estar com Deus no deserto, melhor ser levado por Deus a um deserto do que a pináculo do templo suntuoso, as cidades suntuosas e maravilhosas, não é? Ao alto monte e receber glória dos homens, dos reinos, e perder a salvação, perder a fé, né? Aqui daria um pouquinho pano para a manga, porque quando a gente fala de perder a salvação, vem logo o calvinista e atrapalha tudo, né? Porque o calvinista vai dizer logo assim: isso aí só faz quem não é crente, quem nunca foi escolhido. Renálida faz isso porque ela não é escolhida. E aí, para que se preocupar, né, calvinista? Para que está aqui denunciando o erro, né? Se os escolhidos nunca serão enganados. Pois eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois firme na liberdade. Ele manda você permanecer na liberdade. Enquanto você está em Cristo, você está salvo eternamente. Mas se como filho pródigo você decide sair da presença do Pai, renunciar aos princípios e valores da palavra de Deus, certamente será fatal para a sua salvação, esse ato de rebeldia. Santifiquemos, oremos, busquemos a Deus enquanto nós podemos, porque haveremos de nos depararmos com a morte a qualquer instante, ou até mesmo diante do tribunal de Cristo. Que o Espírito de Deus nos ajude, nos fortaleça, nos conceda graça, que o Senhor nos guarde pelo seu poder, pela força da sua presença. Que o Senhor abençoe você que está ouvindo essa palavra, que vai ver esse vídeo, meus filhos, porque o propósito desse canal é minha família, é o bem-estar da minha casa, porque a gente se reúne para assistir depois. Isso vai ser um lembrete bom para a vida toda, para meus netinhos, quem sabe, né? E se de repente alguém caiu aqui de paraquedas e gostou, leve para sua família. Leve para você isso, né? E aprenda. Quando Deus estiver te exaltando, ore: Senhor, guarda o meu coração em humildade. Quando as propostas vierem de grandezas, diz o adágio popular, lembra aqui da fazendinha, os mais velhos dizem assim, olha lá: quando a esmola é demais, o cego desconfia. Tem que ser assim. No nosso caso, a gente ora, tá bom? Deus te abençoe, Deus engrandeça você da maneira correta. Fica na paz.